Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade ao estudo da carta de 1 João e hoje chegamos ao capítulo 4. Desde já eu quero agradecer a você que tem curtido, que tem comentado e compartilhado esse vídeo. Que Deus abençoe sua vida e que possamos assim juntos crescer na graça e no conhecimento. A palavra de Deus, no livro de 1 João, capítulo 4, diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Eu não vou ler todo este livro, mas eu peço a você que em sua casa, leia com seus filhos, leia com sua família. Com certeza, você vai aprender muito mais. Bom, falsos profetas existem e muitos, e têm crescido assustadoramente. Mas o que o João está trazendo aqui em sua carta, logo de início, é a ideia de que todos nós somos guiados e somos orientados por uma espiritualidade. Não somos guiados somente pelo nosso físico, mas existe uma espiritualidade que dirige os nossos caminhos. Nós, como cristãos, somos orientados pela palavra de Deus e pelo Espírito, o qual molda a nossa vida. Aqueles que são mortos nos seus delitos e pecados são orientados e são guiados pelo pelo diabo, pelo espírito maligno. Os falsos teólogos, falsos mestres, falsos cristos, essas pessoas vivem sob influência do diabo. E eles têm o papel de enganar e de seduzir as pessoas para que não conheçam o verdadeiro evangelho. Vamos listar aqui alguns itens para que possamos assim reconhecer um falso mestre e assim não cair nas suas armadilhas. Bom, o primeiro desses é o falso profeta. Ele afirma, ele se orgulha até de dizer que fala em nome de Deus, mas na verdade esses não representam Deus. Vamos ver o que Jesus fala sobre os falsos profetas? No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15 diz assim: Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós, disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são lobos devoradores. Aparentemente, são pessoas piedosas, até conversam com um linguajar piedoso de cristão, de um homem que realmente tem um relacionamento com Deus. Mas na verdade, no seu íntimo, eles não representam Deus e não levam sobre si o Espírito de Cristo. Esses também trazem ensinos antagônicos, contrários à sã palavra, à sã escritura, à sã doutrina. Essas pessoas usam a palavra de Deus para enganar e para, de forma bem sucinta, ameaçar o Evangelho e a palavra de Deus. No mesmo livro de Mateus, capítulo 7, diz assim: Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Não é porque eles estão falando em nome de Cristo, ou até mesmo realizando algumas obras, algo em nome de Cristo, que esses pertencem a Cristo. Mas reconheceremos o verdadeiro homem de Deus, os verdadeiros mestres, através do seu bom testemunho. Outra coisa bem fácil de identificar eles falam mais em dinheiro do que até o próprio Jesus. Eles falam muito em prosperidade, em possuir bens nessa terra, em possuir casas, mansões, carros, luxo. É assim que eles entendem, é assim que eles enxergam o que é mesmo até ser homem de Deus. Para eles, quanto mais possuir bens nessa terra, é uma prova viva de que possui uma comunhão com Deus. Porém, isso é uma grande mentira. Eles negociam o Evangelho, eles negociam a palavra de Deus. Enquanto isso, a cruz vai ficando ocultada, ofusca, por trás desses ensinos terríveis, os quais afastam e tornam as pessoas ambiciosas, cheias de luxúria e cheias de engano. Sua palavra também é inquestionável. Aqueles que se aproximam para questionar
algum ensino, algum comportamento desses falsos mestres são até mesmo colocados sobre ameaças. E esses amaldiçoam até assim, né? Então, eles acreditam que sua palavra, a sua autoridade está praticamente ao mesmo nível da palavra de Deus. Eles não gostam, não aceitam ser questionados. Apenas quer que as pessoas ouçam e sigam seus ensinos. Propagam e pregam uma palavra antropocêntrica, onde o homem é o centro, o homem é o vitorioso, é Deus que honra o homem, é Deus que está ali para servir ao homem. Onde essas pessoas ensinam, Deus não tem lugar para ser glorificado ou para ser louvado. Deus está ali para servir apenas, para servir de mordomo para esses. Os seus cultos, as suas festas, suas atividades sempre são antropocêntricas. O culto, tudo o que fazem é de forma triunfalista, é vida vitoriosa, é o ano da prosperidade, é o ano dos céus abertos. E assim vai. Deus só serve para essas pessoas para servir e não para ser servido. Então, meus irmãos, aqui ficou alguns itens para que possamos reconhecer os falsos mestres. Que possamos assim manter a unidade do corpo em amor com Deus e com a igreja e não cair nas ciladas do inimigo. Estar prontos, lendo, examinando as escrituras para não cair no falso ensino, nas falsas astúcias dos falsos mestres, que não servem a Deus, que não levam sobre si o Espírito de Cristo, mas apenas o espírito desse mundo, o sistema desse mundo. E todas aquelas pessoas que se aproximam deles, que amam essas pessoas, esses falsos mestres, não levam sobre si também o Espírito de Cristo, mas o Espírito do mundo. Por isso eles ouvem. Mas os verdadeiros filhos de Deus ouvem a voz de Deus e seguem a voz do seu pastor. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.